Chegou o momento de divulgar para você o resultado da pesquisa salarial do Código Fonte TV em 2023. Essa é a nossa terceira edição e já podemos começar dizendo que batemos em muito o nosso recorde de participações. A cada ano, nossa pesquisa vem crescendo e dessa vez os números dos participantes acabou nos surpreendendo. Mas também algumas das informações que coletamos e vieram diferentes do que nós estávamos esperando e que está sendo divulgado por aí. Então esse é aquele momento para você se preparar para a nossa análise e já deixar o seu comentário de como você acredita que o mercado de trabalho para programadores brasileiros está indo nesse ano. Bom, para começar, eu vou dar aqui alguns avisos, eu e Gabriel. Nós repetimos muitas das perguntas do ano passado justamente para a gente conseguir fazer aquele comparativo ano a ano. Se você participou nas outras edições e nessa, já percebeu também que nós fizemos perguntas novas sobre layoffs e a forma como nós pedimos para preencher o salário também mudou. Antes, você selecionava uma faixa e nesse ano nós pedimos para você escrever exatamente ali o valor. E isso poderia mudar os resultados. De qualquer forma, aplicamos a mediana nos valores antes de calcular a faixa salarial. Tivemos a ajuda deveras importante e para lá de inestimável do nosso amigo Thiago Tomazetti, que é um cientista de dados que se prontificou a nos ajudar no processamento dos dados e foi extremamente profissional e muito eficiente durante esses meses todos. Aliás, ele foi um gigante que nos aguentou durante esse tempo com nossas demandas infinitas. Então, um muito obrigado ao Thiago. Espero que ele encare conosco as próximas edições também. Muito obrigada, Thiago. Um grande beijo. E para começar, nós tivemos aqui um aumento de mais de 64% nos participantes em relação à pesquisa de 2022. Então, os dados estão ainda mais acurados nessa pesquisa. Lembrando, hein? A nossa pesquisa não tem nenhum tipo de patrocínio e é um projeto exclusivo do Código Fonte TV. Nós avisamos, inclusive, no vídeo de lançamento, em janeiro, que agora, com os dados coletados, nós abriríamos para as empresas requisitarem novos insights, com a condição que nós é que faríamos a análise e também a divulgação dessas informações. Essa é a forma que nós encontramos de aumentar ainda mais os insights que podemos tirar dos dados e ter também a participação das empresas interessadas. Esses novos insights nós divulgaremos aqui no YouTube, mas principalmente no nosso Instagram. Se você não segue a gente, então corre lá no @Código Fonte TV no Insta para não perder as próximas publicações. Recados dados. Pega aí o seu cafezinho e vem analisar o resultado com a gente. Eu tô rodando local, porque ainda não está no ar, mas agora, quando a gente lançar o vídeo, já está disponível lá a pesquisa em pesquisa.códigofonte.com.br. Mas acessa lá depois, no final, depois que a gente fizer essa análise juntos aqui, combinado? Combinado. Bom, acho que a grande diferença desse ano na nossa pesquisa é que nós conseguimos dividir agora todos os insights por áreas. Então, nesse primeiro momento aqui no vídeo, nós vamos apresentar sem nenhum tipo de filtro, justamente para a gente mostrar para você a base geral, com todos os participantes. Depois a gente vai mostrar alguns filtros aqui, ó, back-end, banco de dados, ciência de dados, né? Trabalha com análise de dados, desktop, DevOps, embarcados, games, IoT, mobile. Uma outra área pode ser, por exemplo, RPA, que não entrou aqui, mas vai entrar na próxima também separado, QA, segurança de informação e web, que eu coloquei como front-end. Então tá tudo dividido aqui. Obviamente, a gente não vai conseguir ver todos esses dados, são muitas informações, mas nós selecionamos os dados que mais nos chamaram a atenção. Para começar, a quantidade, né? Nós coletamos dados do dia 30 de janeiro até dia 24 de abril e conseguimos aí uma participação recorde de 17.818 devs no Brasil e também no exterior, mas brasileiros, né? Muito bom essa participação. Batemos recorde mais de 60% em relação ao ano passado. E a gente começa com aqueles insightzinhos básicos que é 45,5% estão satisfeitos com o salário, 24,8% estão cursando alguma graduação, e a gente consegue enxergar aqui a importância também da graduação na carreira profissional, e 13,8% possuem entre 4 a 6 anos de experiência na área. 2,19% são devs que moram e trabalham fora do Brasil. Então a gente tem perguntas específicas para quem está fora do Brasil, ganha em outra moeda. A gente fez isso também nas outras edições, a gente repetiu isso também. Vamos começar aqui por nível, né? Que é o que a gente já faz. É a opção que as pessoas mais ficam desesperadas por saber, né? E já nos chamou a atenção isso, porque em 2023
meio de 2022 para 2023, a gente tem visto algumas empresas fazendo demissão. Isso aí dá aquela sensação de que os salários estão baixando, a contratação está esfriando, que a área está esfriando. E o que a gente conseguiu coletar aqui, pelo menos no nosso momento de mercado, é que os salários não estão baixando. Inclusive, teve uma reportagem que saiu no G1 dizendo que, eu acho que até foi um pouco sensacionalista, dizendo que a bolha estourou, deu a entender que os salários estão diminuindo. Mas, na verdade, dizia que os salários estão aumentando menos. Menos. Ou seja, teve um aumento, né? Continua tendo. Só não foi tão grande quanto foi nos anos anteriores, justamente por causa daquele boom gigante que teve. Exato. Mas, olha só, se vocês conseguem analisar ali os números junto com a gente, e nós até para facilitar, colocamos um bulletzinho ali, onde o único que de fato teve uma redução foram os estagiários. Isso num nível global, né, envolvendo todas as áreas. Então a gente vê que estágio acabou diminuindo um pouco aqui, 7%, o valor médio, mas para júnior, por exemplo, aumentou 9%. Temos aqui 8,6% para pleno, 7,7% para sênior e 25,6% para outro. A gente coloca outro aqui porque às vezes a pessoa ela trabalha, mas ela não necessariamente está classificada ali em algum nível, né? Pode ser um master da vida aí também, né? Mas, até porque é uma média salarial mais alta. Então a gente vê, por exemplo, a pessoa vai olhar aqui e fala assim, caramba, um júnior 3.987. Olha só, aqui tem uma comparação, aumento de 9% comparado com a pesquisa anterior, que foi de 3.658. Obviamente, se a gente começar a tirar recortes aqui do júnior, principalmente, a gente vai ver que tem áreas realmente que pagam mais para júnior em relação a outros. Então, na nossa pesquisa, ela está dividida assim, está bem parecido lá, a pleno, júnior e sênior, tá vendo? Nós tivemos uma participação menor aqui de estágio, mas com esse nível de participação bem parecido de pleno, júnior e sênior, a gente consegue tirar insights para cada nível também que fiquem bastante acurados. E um dos recortes bem mais legais que a gente tem é justamente esse de área de atuação. A gente sabe que desenvolver para web é disparado que a galera mais procura, né? Sim, é a área que mais chama atenção, né? Quando você chega hoje na tecnologia, o desenvolvimento web é o que está ali no primeiro passo, né? Então, muita gente entra nele e, às vezes, depois descobre outros e vai para outras áreas. Mas a gente viu ali que o número de participantes para desenvolvimento web, que nós selecionamos ali mais como front-end, foi maior, seguido justamente do pessoal do back-end. Exato. 44%, 28%. Aí tivemos, dados, mobile, outra, QA, desktop e por aí vai. O legal é que a gente também teve participação da galera de segurança da informação. Então, a gente vai conseguir tirar também informações para quem quer trabalhar com cibersegurança. E voltando a falar aqui um pouquinho de mercado de trabalho, uma das novas perguntas que nós inserimos aqui na pesquisa foi justamente com relação a layoff. E nós tivemos ali um insight super interessante de que 89% das pessoas que participaram da pesquisa não foram demitidas nos últimos 12 meses. Óbvio que a gente tem que levar aqui em consideração que quem está respondendo a pesquisa é quem já conseguiu se realocar no mercado, né? É importante saber que layoff, e a gente fala isso em alguns vídeos do nosso canal, ela não impacta todo o mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia é muito grande, muito além só de Big Tech e startup, né? Tem muitas empresas aí que usam a tecnologia como base para o seu negócio e a gente não pode nunca generalizar, achando que acabou o mercado de tecnologia, esfriou, né? A gente não vai precisar mais de profissionais de TI. Isso aí está longe de acontecer. E a prova disso é justamente isso. 89% disse que não teve demissão nos últimos 12 meses, ou seja, não participou dessa onda de layoff aí que está acontecendo no mercado. Eu acho que para complementar justamente aí o mercado, a gente pode até ir lá na área da pesquisa que fala de onde as pessoas trabalham, porque nós perguntamos se você está trabalhando em uma startup ou não. Dá para navegar por aqui, A gente vem no menu. A gente tem aqui, atuação em startup. Seria isso? Sim.
E ali, como o Gabriel disse, né, a gente acha que as startups são as que mais estão empregando e, de fato, aqui na nossa pesquisa, a gente vê que esse não é um cenário, né? Que 24% das pessoas que responderam estão atuando em startups, mas que 76% estão trabalhando em outro formato de empresa, né? E a gente pode aproveitar para olhar aqui na faixa salarial de empresas que não estão ali classificadas como startup, elas é que acabam pagando mais até para o desenvolvedor. Então, entre 7 a 9 mil e 9 a 12 mil, é a maioria das pessoas que responderam e que não atuam em startup. Voltando aqui agora a falar um pouquinho dos participantes, nós vamos destacar aqui o número de participantes das mulheres, das meninas, que está em 8,9. Mas olha só, a gente ainda acha, claro, que é um percentual muito menor do que o masculino, mas ainda assim eu trouxe os dados aqui das outras pesquisas. Em 2022, nós tínhamos 7,5 de mulheres participando. E em 2021, 5,9. O que quer dizer que o percentual feminino vem crescendo ano a ano. Muito bom ver isso. E a gente olha na faixa salarial, aí realmente a gente consegue perceber que a faixa salarial feminina é abaixo do masculino. Agora, isso pode se dar também justamente porque as mulheres estão chegando mais na profissão, né? Então, acho que com o tempo isso tende a se equiparar um pouco mais, assim espero. Podemos tirar mais insights, realmente, pegar só o público feminino e comparar com o tempo de experiência para ver se a gente realmente, essa premissa que a Vanessa colocou é verdadeira ou não. E assim como nós fizemos na outra pesquisa, a gente perguntou que nível de educação você tem. Se você não fez faculdade, se tem um superior em andamento, superior incompleto, completo, pós-graduação, mestrado ou doutorado, etc. E aqui a gente separou por faixa salarial. Então a gente vê que a grande maioria que respondeu que está com o superior em andamento está ali na faixa entre 1.000 e 2.000, né? Provavelmente fazendo algum estágio, alguma coisa. E a faixa que mais chama atenção é essa aqui com o superior completo, que mostra entre 7 e 9 mil, e vai, quer dizer, de 7 vai até 12 mil. A maioria respondeu, olha, que está com o superior completo. Isso aqui já mostra que quem tem o superior completo, realmente, em todas as faixas aqui, ó, é que acabam se destacando mais. E a gente consegue até ver um aumento também nas maiores faixas de pessoas que já têm a pós-graduação e MBA, né? Então, Exato. Também tem uma especialização ali a mais na carreira. Perguntamos também sobre as principais fontes de conhecimento, a atualização e tudo. De forma geral, quem fica na frente são os vídeos e artigos que o pessoal da última vez já implicou com a gente, né? Falou, claro, vocês estão perguntando no YouTube, é claro que o vídeo vai estar em primeiro. Mas depois eu vou provar que tem áreas que isso daí muda, viu? É verdade. Bom, sobre modelo de contratação. Repetimos a pergunta para a gente também tirar esses insights de CLT e PJ. A média que a gente fez ali é misturado, tá? Aquela principal. Porque a gente não quer distinguir isso, porque tem profissionais, por exemplo, que aceitam trabalhar com qualquer modelo. Então, a gente acaba tirando essa média. Mas a gente pode também, como a gente fez ano passado, criar insights separados, só para quem é CLT, só para quem é PJ, e ali a gente consegue tirar essas médias todas, né? Pegar CLT Júnior ou PJ Júnior, que na minha visão acho que não vale a pena, Bem difícil, mas a gente consegue fazer isso, e essa é a proposta da gente fazer a partir de agora, com esses lançamentos, a gente começar a soltar mais informações sobre a pesquisa. E aí não tem jeito, né? CLT e PJ, a gente tem essa coisa de PJ geralmente ganha o dobro, né? Não é necessariamente o dobro, em alguns casos e até mais, mas na média a gente tem aqui 7.500 e PJ 12 mil. A gente tem um outro aqui que pode ser, por exemplo, de pessoas que atuam em cooperativa ou com algum outro tipo de modelo, tipo, existe aquele CLT Flex, sabe aquelas coisas que o pessoal faz, inventa. Né? Bom, e a gente consegue também reparar que, assim como nos outros anos, se a gente anda um pouquinho ali na faixa salarial, a gente consegue perceber que o PJ tende a ter um número maior de pessoas adotando esse modelo quando os salários são mais altos, né? Exato. E aí a gente percebe, por exemplo, que o CLT resiste até a faixa de 15 a 20 mil. A maioria aqui, absoluta, de 7 a 9, 9 a 12. Mas quando chega em faixas maiores, de 20 a 30, aí não tem jeito, o PJ acaba ganhando, né? E a pergunta que não quer calar, Gabriel, o remoto veio para ficar? Bom, vamos fazer então a comparação com 2022,
para a gente responder essa pergunta. Muita gente implica comigo e eu sempre falo, sim, o modelo remoto veio para ficar. Se a gente comparar aqui, ó, lá em 2022, 75% disse que estava atualmente trabalhando no modelo remoto e 14,36% no híbrido. Se a gente olhar para esse ano, em 2023, 72% e 16% no híbrido. Ou seja, aumentou um pouquinho o híbrido e caiu ali um pouco menos de 3 pontos o modelo remoto. O presencial, a gente pode dizer, continuou da mesma forma, né? Que está 10,59 e 11,03. Então, arredondando, a gente fica com 11% de presencial nas duas pesquisas. O que mostra que, realmente, as empresas que estão optando ali por voltar estão voltando para o híbrido. E aí, o modelo que seria ideal, que a gente pergunta também. O presencial, em 2022, era 2%. E agora caiu para 1,14%. Ou seja, as pessoas realmente estão rejeitando o modelo presencial e aderindo maciçamente, ó, de 72% para 78% o modelo remoto. Não tem jeito, as pessoas preferem, a gente sabe que existe uma produtividade, existe problemas também, mas que, de forma geral, o trabalho remoto veio para ficar na nossa área e os números não estão mentindo. Se fosse uma tendência muito grande, de um ano para outro, a gente ia ver uma caída muito grande nesses números, nesses percentuais. Também acho, né? Porque, pelo menos durante todo o ano de 2022, acho que o problema da pandemia, graças a Deus, já foi ali razoavelmente solucionado. Então, seria esse momento da gente ver essa mudança agora no início de 2023 das empresas de fato retomando. Então, a gente acredita que esse remoto vai se permanecer durante o resto das nossas existências. E agora chegou a hora dos brasileiros no exterior e o nível de inglês. Diz aí aqui para mim nos comentários. Você trabalha para alguma empresa de fora? Para qual país? Ou você trabalha fora mesmo do país, para alguma empresa de fora? Qual é o seu nível de inglês? A gente pergunta isso já desde das primeiras pesquisas e a gente vê que não tem jeito, né? O inglês é muito importante. Bom, primeira pergunta é se a pessoa se pretende mudar daqui do Brasil ou não. 42% disse que não. Na pesquisa anterior, a gente teve 36,72%. Então, a galera não pretende mudar do país. Tá todo mundo querendo ficar no Brasil, aproveitando, só trabalhando lá para fora e dando a diferença do dólar aí, euros e tudo mais, viu? Aí 32% disse que sim para os próximos 5 anos. 36% na pesquisa anterior disse que não. Mas aí a gente perguntou sobre o nível de inglês, olha só. Quem não tem nenhum nível, 2%, e que tem ali a fluência, 20%, o intermediário é o normal, a pessoa se identifica como intermediário, de repente consegue ler, mas às vezes não consegue falar, entende um pouco, às vezes tem um listening mais ou menos. E agora, em 2023, você vê que o avançado está em 29%, antes estava... eu estava como fluente, né? Sim, está em 20%. Então, acabou aumentando, a galera está investindo, então, em inglês. E saíram ali do intermediário, olha, de 46% para 39%. O pessoal se aperfeiçoou aí de um ano para o outro, viu? Isso é um bom sinal. Agora, o nenhum é que continua praticamente empatado. Então, ainda tem realmente aquela faixa da população que ainda não entrou ali no inglês. Não né? percebeu que é importante ir para o inglês. Sim. E aí, a gente continuou perguntando se a pessoa consegue conversar de forma fluente em inglês. Que isso é um dos requisitos aí para você trabalhar para o exterior, né? E aí, olha, nesse ano, eles disseram que sim, 38% e não 61%. Comparar com o ano passado, ó, 36% subiu para 38,9% e 63% para 61%. Então, também é um outro número. Não aumentou muito, mas mostrou que a galera está indo para a fluência no inglês. Perguntamos também se quem está no exterior gostaria de voltar para o Brasil. E 59% das pessoas disseram que não, que pretendem continuar por lá. Né? Nessa pesquisa nós tivemos 390 programadores que atuam no exterior. Na outra foi menos, foi 193. Então, mostrando também que esse número está aumentando gradativamente. Na faixa salarial, a gente teve aqui uma média, olha, dos que pretendem voltar para o país de 20 mil e que não pretendem voltar para o país de 22.450. Então, a galera que ganha mais, obviamente, está satisfeito, quer continuar por lá. Vamos ver aqui quais são os países que os brasileiros estão indo. Temos aqui, em primeiro lugar, Portugal. Lembrando que a gente ordenou aqui pelo número de participantes. Então, quanto mais participantes a gente teve,
a gente coloca ali em primeiro lugar, não é necessariamente quem paga mais, mas é que a gente tem mais dados para aferir. Então, Portugal está com uma média de 16 mil, lembrando que está tudo em real, tá? A gente pediu para a galera converter tudo para real. Em segundo, Canadá, temos 31, Alemanha, 27 mil, Espanha com 19, Estados Unidos, 39 mil, bom, Irlanda, 30 mil. Obviamente, se você converter isso aqui para dólar, pode ser que mas o custo de vida, Mas o importante aqui, a gente colocou em real, porque a gente precisa ter uma noção também da nossa moeda, né? E a maior média salarial acabou ficando justamente no Reino Unido com 48 mil reais. Foram só 6 participantes, mas esse salário aqui também chama bastante atenção, né? Bom, e aí por tempo de experiência? Isso também é importante para a gente saber que com o tempo a galera acaba atingindo um salário maior. Se a gente pega, por exemplo, aqui, entre 4 e 6 anos, que foi o que chamou mais atenção aqui, entre 2 e 4 anos, a gente teve uma média maior entre 7 a 9 mil e em relação ao ano anterior. Isso aqui chamou atenção, porque tem uma galera, realmente, que teoricamente está nessa faixa que está de início de carreira ainda, mas já tem bons ganhos aí profissionais. Olha, mais uma vez a gente consegue responder aquela pergunta, né? Se você consegue em 6 meses ganhar 5 mil reais. E não, os números não mentem. O salário fica bem abaixo para quem está começando. Os que possuem até 1 ano de experiência, eles ficam na faixa entre 1.000 e 2.000. Não quer dizer que não exista, tá? Se a gente olhar aqui, é o azulzinho, entre 1 e 2 anos de experiência, a gente vai ver que tem gente, 259 pessoas disseram que ganham entre 6 e 7 mil. Tem 94 disseram que ganham entre 9 e 12 mil. Ou seja, existem pessoas, essas pessoas não estão ali, elas existem de carne e osso, mas não são tantas. A gente tem que olhar sempre aqui pela maioria, tá? Então, não se engane. Agora, sobre a idade, aí já é idade de vida, né? Não só de experiência profissional. Será que ela importa? A gente vê que o auge aqui da nossa pesquisa está entre 25 a 34 anos, 50%, né? E eles estão com média aqui, até aumentou de 9.384. Na pesquisa anterior, essa faixa dava 8.609, que impressiona e realmente, né? Agora, é legal a gente ir acompanhando faixa a faixa, que a gente realmente consegue ver ali um aumento. Salvo nas últimas faixas, né? Então, você pegar a última acima de 65 anos, que é um número de participantes muito pequeno, o pessoal já está aposentado, já está tranquilo. 0,02 aqui, Exato. Então, esse valor acaba ficando mais baixo. Mas você vê que, de acordo com a faixa de 25 a 34, está em 9 mil, de 35 a 44 está em 12, de 45 a 54 está em 13. Então, onde o pessoal ainda está aí muito na ativa, então, né? Aí acaba sendo um pouco progressivo, com exceção quando a gente chega ali a 55 a 64, de repente a galera já vai parando um pouco de trabalhar, aí caiu um pouco ali a média, mas mesmo assim é uma média equivalente ali, né? Outro dado que gera muita curiosidade é justamente o valor por região, que nós trouxemos aqui por estado. Mais uma vez, lembrando que a gente coloca sempre na ordem de maior número de participantes. Por isso, temos ali São Paulo em primeiro lugar, com R$ 8.862 de média. O Distrito Federal tem uma média salarial maior, está em 10º aqui, mas porque teve menos participantes. E a gente olha aqui tudo verdinho, é porque essa média estado por estado acabou aumentando também, olha só. O único que a gente vê que no Pará teve uma queda pequena. E também em Roraima. Mas, como o número de participantes, principalmente no Sudeste, no Sul, acaba sendo maior, a gente consegue ter uma média mais acurada. E aí, nível de satisfação, que a gente falou lá no início, a gente pergunta também qual é o nível de satisfação da sua renda atual e se as pessoas estão satisfeitas com as tecnologias que elas estão trabalhando. 81% diz que sim, está satisfeito com a tecnologia atual, que isso é um excelente sinal de motivação, inclusive, né? E de satisfação de modo geral, também 45% das pessoas também estão satisfeitas. Mas se você somar o muito satisfeito, chega aqui
a 57%, ou seja, mais da metade estão satisfeitos com a renda, né? Uhum. Mas, em relação à pesquisa do ano passado, esse percentual caiu um bocadinho. Foi, né? Tem mais gente muito insatisfeita na profissão agora, viu? Uma outra informação que nós colocamos agora nessa pesquisa foi justamente para dividir o setor, porque algumas pessoas também sugeriram isso pra gente. Se trabalham no setor privado, no público ou no terceiro setor. O percentual muito superior aqui é realmente no privado, que fica com 94,9% dos participantes. E a faixa salarial, a gente vê que, no nosso caso, é engraçado que tecnologia, acho que sai um pouco de outras profissões, né? Porque geralmente o setor público acaba pagando mais, principalmente quem trabalha para o governo federal, né? Mas na tecnologia, não. A faixa salarial maior é do setor privado. Tem até aqui do terceiro setor também, alta aqui, mas o número de participantes não é tão alto. Também é uma informação nova aí que a gente tem nessa pesquisa. Também temos uma segmentação por mercado. E isso a gente perguntou, você trabalha em que setor? Marketing, construção, engenharia, consultoria, tem agricultura. Então a gente consegue também ver qual o percentual dos participantes e a faixa salarial que a gente encontrou nesses segmentos de mercado, né? E nós vimos que a maioria das pessoas que trabalham aqui com a gente, que responderam a pesquisa, trabalham com produção de software e também com serviços financeiros. Não me espantou, né? Acho que normal. Outra curiosidade que a galera tem é em relação à média salarial por linguagens. E aí também ordenamos mais uma vez pelo número de participantes e a gente vê que JavaScript, Java, C#, Python, TypeScript, PHP, Kotlin, olha só, Dart, SQL. Então, esses top 10 aqui, eu acho que não surpreendem muito, porque a gente sabe que são tecnologias que são populares, né? Incluindo o Delphi aqui também, tá? Que é bastante popular também. Mas não tem jeito, ó, JavaScript, TypeScript, é uma galera, tem muita gente trabalhando com essas tecnologias. E a faixa salarial aqui, a média salarial que a gente encontrou, também está compatível com o que a gente vê também no mercado, né? Se a gente comparar aqui, ó, em relação à pesquisa anterior, também todos aqui tiveram um aumento, de acordo com a reportagem, um aumento menor, mas tiveram um aumento, né? E se a gente seguir por aqui, ó, a gente tem outras linguagens também. Algumas aí com um decréscimo, como o C++ e o PLSQL, o Shell Script também. E destaque na próxima página, Gabriel, por favor. Então, temos aí figurando como as linguagens que pagam melhor, que também estavam nessa mesma lista no ano passado, o Elixir, o Clojure e qual foi a outra? HCL. HCL, exatamente. Mas estão pagando menos. Aqui, ó, essa pagando menos. Mas pagando mais em relação às outras linguagens, mas né? tem uma média alta, né? Isso, tem uma média alta. O Rust também figura com um ótimo salário, né? Uma média de 18 mil, embora o número de participantes também seja menor, né? Agora, nós perguntamos também sobre outras tecnologias. São ferramentas e frameworks que a galera costuma trabalhar. Só para a gente ter também um outro parâmetro, não só de linguagens, né? Também colocamos aqui, ó, React, Spring Boot, .NET. Então, a gente vê JavaScript, Java, C#, né? Então, claro que acompanha, né? Acabam seguindo, né? Isso também, ó. Node. Então, tem muitas tecnologias aqui. E aqui tá meio misturado. A gente pode usar a segmentação depois, por exemplo, de segurança, para ver que ferramentas de segurança que a pessoa trabalha. E aí entra muita coisa, ó. Entra o Bubble.io de no-code, entra o Ruby Rails, Android, o Power BI da Microsoft. E aqui ele tá misturadão. Tem obviamente. Até o jQuery ali ainda aparecendo firme e forte. E também até algumas ferramentas para desenvolvimento de games, né? Como o Unreal. Tem a galera aqui de DevOps também, ó, com GitHub Actions. Isso aqui, na verdade, foi a pergunta para a pessoa responder qual é a principal ferramenta que ela utiliza. Então, quando a gente vê essas médias, isso representa realmente a pessoa que tem essa média salarial com essa principal ferramenta. Bom, acho que agora a gente pode começar a brincar na divisão das áreas. E para fazer um comparativo entre uma área e outra, nós escolhemos aqui o back-end com o front-end, que são áreas ali que muito se conversam, embora o back-end não sirva somente para o front-end, né? Exato. Então, olha, foram 5.130 de back-end
E para front-end tivemos 7.885. E a gente pode olhar todos os insights que a gente tirou, agora separados por essa área de atuação. E aí a gente vê a satisfação de uma área ou de outra, a gente consegue realmente ver esse tipo de informação. Só não dá para fazer um comparativo com o ano anterior, porque a gente não tinha essa divisão no ano anterior. A gente começa, por exemplo, brincar aqui com a média salarial de front-end, por exemplo. Quem é júnior no back-end está com 4.219 e quem é front-end, 3.763. Então, back-end ganhou. Sênior, 15.000, olha só. E aí, 15.500 para front-end e 15.500 também para back-end. Empate. Aí já deu empate. E a gente consegue olhar realmente todos aqueles outros insights que a gente já explicou para você em relação a essas áreas. Então, cara, dá para navegar aqui durante horas e vocês tirarem as suas próprias conclusões também. Então, ó, web front-end com CLT 6.700 e PJ 11. E aí, com CLT, back-end 8.500 e com PJ 13. Então, mesmo separado pela modalidade de trabalho, você tem uma faixa salarial mais alta aí para quem é back-end. E buscando um recorte para quem trabalha com startups para back-end, nós temos um resultado diferente do que nós tínhamos no geral, né? Apesar do número de participantes ser menor, a faixa salarial para quem atua em back-end, em startup, acabou sendo maior. Isso surpreendeu também. Mas vamos parar de mistério. Vamos olhar aqui, então, as linguagens de back-end que são mais utilizadas e pagam mais. Olha só. Olha, aqui está por número de participantes, não esqueça, tá? Java, 9.500, C Sharp, 9.000. Olha lá, Java ganhou... Quase empatado, hein? Java ganhou do C Sharp. JavaScript, 8.800, Python, 8.800, PHP, 7.800, TypeScript, 9.000. Olha só, então o TypeScript tá chegando aqui, ó, Tá. C Sharp no Java. Kotlin, 10.000. Caso vocês não saibam, dá para usar Kotlin também para back-end. E aí vamos navegar aqui para mais algumas linguagens para ver se a gente se surpreende. C++ com 15.000. Tem low-code aqui, ó, com 13 participantes, 12.000 também. Então, tem uma média. Tem o no-code com 7.200. Tem uma média salarial alta também. Vale trazer o COBOL com uma média salarial ainda de R$7.000 com 12 participantes, viu? E a BAP também. A gente está devendo informações aí, dicionários sobre a BAP. A gente sabe disso. É uma linguagem também muito utilizada aí no SAP. 15.500 também de média salarial. E só para a gente dar uma nostalgia aqui, teve um participante que usa Visual Fox Pro e esse está ganhando 5.800. Agora vamos ver pro front-end, né, Gabriel? Vamos matar a curiosidade. Qual linguagem que você acha que roda mais no front-end? Aqui, Qual? ó. Quem? JavaScript, TypeScript, C Sharp. Aí eu imagino que a galera que tenha colocado isso seja, às vezes, com tecnologias web para desenvolver o Blazor, né? Alguma outra tecnologia desse tipo. PHP, Java, Python, Ruby, No-Code, aí HTML, CSS e por aí vai. Frameworks também não surpreende. Maior número de participantes respondendo React, seguido de Angular e o .NET Core. Aí vem Laravel, olha só, começa a vir aí Vue.js. outro Next.js, nenhum. Esse também é guerreiro, que não usa nenhum framework hoje em dia. Parabéns. E aí por aí vai, cara. Tem até jQuery também. E agora com esses filtros, vocês fazem a festa aí, naveguem e olhem esses números e tentem tirar as suas próprias conclusões. Trazer aqui mais algumas curiosidades, né? Filtrando por games, o que nos surpreendeu foi justamente no nível de salários que os últimos patamares ali de sênior e outros têm um salário bem interessante. É verdade. E também aqui sobre layoffs dessa área, a gente tem aqui uma participação muito maior, né? Até do público masculino, foram poucas pessoas que responderam que trabalham com games, ó, foram só 88. Então a gente tem que olhar com cuidado também todas essas informações. Se a gente tirar, por exemplo, o de QA, que é engraçado que a gente vê uma participação maior feminina. Sim. Olha só, com 22%. Das categorias, das áreas que nós selecionamos aí, foi a que teve o maior número de mulheres respondendo. E aí tem mobile. Olha, tem muita coisa aqui para a gente explorar. Foram mais de 1.000 respostas para a galera de mobile. Só para a gente não perder o fio aqui, a gente pode olhar, por exemplo, quais são as tecnologias de mobile que a galera usa. E aí tá aqui, ó.
Dart, Kotlin, Swift e os respectivos salários, olha só. Flutter Key com um número maior de participantes, depois o React Native, Android, UIKit e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais de perto para quem trabalha com segurança da informação. E aí eu achei interessante, vamos primeiro ver ali o nível salarial, né? E o que chamou a atenção foi que quem entra nessa área ali, começando como júnior e pleno, já tem salários maiores do que as outras áreas. Isso é verdade. Né? Mas eu também entendo que essa é uma das áreas mais difíceis de se conseguir entrar. Porque você já precisa ter uma bagagem de conhecimento muito grande. A régua tem que ser mais alta ali, Exato. né? E olha só, se a gente for lá naquela área onde nós perguntamos por onde as pessoas se atualizam e estudam mais, a gente vai ver que ela fica bem diferente das outras. Você consegue ver que a maior fatia ali da pizza tá justamente para o pessoal que se atualiza através de cursos online e certificações, que é muito comum e muito valorizado na área, né? As certificações são essenciais para quem trabalha com segurança. Então, é importantíssimo a galera também ir atrás desse tipo de conhecimento para conseguir atuar na área. E a gente poderia ficar brincando aqui com esses filtros à vontade para a gente olhar, por exemplo, DevOps, muita coisa que a gente não olhou ainda aqui, para a galera de desktop, de banco de dados, de análise de dados e por aí vai. Agora, a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Essa página aqui é só um tipo de recorte. A gente consegue, por exemplo, filtrar em nível de inglês, por exemplo, que se você pegar os júniors que tem um nível de inglês que eles colocam lá mais avançado, a gente sabe que a faixa salarial é maior. E todas essas informações a gente vai trazer, lembrando, lá no nosso Instagram e também em novos vídeos aqui no canal. Siga lá o @CódigoFonteTV no Instagram para você ficar por dentro desses insights que a gente vai continuar fazendo aí durante o ano todo. Nós sabemos que agora vão começar aqueles debates aqui dizendo que os números estão diferentes do que você vê no mercado e por aí vai. A gente entende esse tipo de crítica, mas nós não podemos aqui lutar contra os números. Não custa lembrar também que a média salarial por si só ela não representa muita coisa quando a gente vai olhar individualmente. Cada pessoa tem a sua realidade, suas habilidades, sua capacidade intelectual, seus anseios, suas experiências e seus objetivos diferentes. Então, quando for olhar para um número, pense sempre no que você, na sua situação atual, consegue entregar de valor. Então, vale deixar aqui o nosso muito obrigada aos mais de 17 mil participantes aqui da nossa pesquisa, com todo o carinho que vocês tiveram ao responder e criar pra gente todo esse conteúdo tão importante. Estamos felizes de, mais um ano, conseguir divulgar aí a pesquisa do Código Fonte, que com certeza acho que já virou uma referência no nosso mercado nacional. Muita gente usa ela como referência até para recrutamento. A gente recebe esse feedback. Queríamos muito assim mostrar para você esse resultado. A gente já contou em outras vezes que cada vez que a gente vai trabalhar na pesquisa, acontece alguma coisa que atrapalha, né? Nos anos anteriores aconteceu. Nesse ano também não foi diferente. A gente teve que ralar muito aqui algumas semanas para conseguir preparar o site, preparar os insights. Foram, como eu disse lá com o Thiago, que ajudou a gente, ele aguentou a gente durante vários meses, mas finalmente está aí o resultado. E agora é a gente ir atrás de mais informações, espremer ao máximo as informações que a gente tem aqui para abrir de mais insights o nosso mercado de trabalho. Então, só reforçando, você consegue visualizar todas as informações em pesquisa.códigofonte.com.br. Dá um tapa no like, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.